Nada, né? Maristela, já iniciou a gravação? Já sim, Roberto. Tá, legal. Então, pessoal, vamos lá. Essa aqui é a terceira, né, das reuniões que a gente programou aqui para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o IFS Cloud, né? Na primeira reunião, apenas uma recapitulação aqui, a gente falou um pouco sobre o processo de nota fiscal de entrada, conhecimento de frete e retorno para fornecedor. Na segunda reunião, que foi ontem, nós mostramos o processo de venda, né, pela ordem de venda, retorno de cliente, falamos também sobre a transferência intersite, e hoje aqui o intuito é a gente falar um pouquinho mais sobre o custo real, tá? O custo real é mais uma daquelas áreas, né, que, conforme eu falei nas outras sessões, nós tivemos aí apoio do time do Core, né, de manufatura, porque se tratava de uma área que não era especificamente só o Brasil que estava pedindo melhorias, né, na parte de absorção de custos da produção, tá? Então, só uma breve recapitulação. A solução que nós temos hoje no produto Get, né, versão 9 e versão 10, na realidade, é uma solução que foi desenvolvida há muitos anos atrás, né, para alguns clientes. Em dado momento, ela virou uma extensão, né, uma VAP, na versão 8, e no projeto de localização da versão 9, nós trouxemos aquela mesma solução, realizando algumas melhorias, assim, corrigindo alguns bugs e algumas melhorias mais estéticas, assim, na solução, para deixá-la mais alinhada às terminologias do core. Porém, é, na essência, ainda é a mesma solução, tá? No IFS Cloud, a solução ela é diferente. É uma solução que foi feita ali pelo time de manufatura, justamente por conta do que a solução que existe no Core para isso funciona de uma maneira que nem todos os clientes ou países onde isso é utilizado utilizam dessa mesma maneira, né? Conforme tem no Core. Vilma, talvez a gente poderia fazer uma recapitulação meio rápida das diferenças, né? Bem por cima, assim, do PWA, que é a solução que o Core tinha, né? Até então, somente a única solução do Core versus o custo real. O que que você acha? Pode ser? Poderia dizer para a gente, assim, em linhas gerais, as diferenças principais das duas formas? Vamos lá. Boa tarde a todos, né? Com relação ao custo real, a solução que está sendo proposta agora com a NGB, o conceito do que a gente usou de fazer a revalorização do estoque, usando o conceito lá do método de valorização standard, ele deixou de existir. Então, diferentemente da parametrização que a gente tinha para o material de estoque, o método do custo ser pelo standard, ele passará a ser pelo médio. E aí, o grande salto e o porquê disso é porque o PWA original, ele tinha a intenção de, num dado momento, ou a partir de uma determinada data, atualizar os valores do custo no estoque, mas considerando, então, que se você tivesse que absorver alguma despesa, ou absorver algum valor, ele faria através do lançamento de variação. E um outro conceito que se tinha com essa funcionalidade é de revalorizar apenas as transações de estoque, não propriamente dita a ordem de fabricação. Quando se falou de custo real em termos de localização em Brasil, se pensou muito no custo por absorção, e aí absorvendo valores que foram incorridos contabilmente como despesas ou gastos gerais de fabricação num determinado período e na ordem de fabricação. Então, houve uma mescla de informação nesse sentido. Hoje, o Manufacturing Cost Allocation, ele absorve esses custos na ordem de fabricação, ou seja, ele revaloriza as operações da ordem de fabricação
que ocorreram num determinado período, usando esse conceito de, a partir de contas estatísticas, fazer um rateio desses valores e transformá-los em taxas e apropriar o valor correto no período. Consequentemente, como o conceito do custo médio que o SCOR prevê é usar o conceito da explosão multinível, né, que é baseado na transação, e aí ele faz o cascade a partir do item pai, o pessoal criou uma funcionalidade contemplando as duas vertentes, ajustar o valor do estoque, uma vez que os custos foram absorvidos nas operações das ordens de fabricação. E para isso, ele usou o conceito que a gente tinha solicitado, que era de fazer isso de maneira periódica, né, coincidindo com períodos contábeis, e os critérios para fazer o cálculo da nova taxa, eles usaram basicamente os mesmos conceitos que a funcionalidade original tinha, que num determinado período, agrupados por centro de custo, calculando os fatores, né, que são as horas ou quantidades apontadas nas operações das ordens de fabricação, gerar um indicador para você estar fazendo a regra de rateio desses valores dentro das 5 opções que a gente tem de elementos de custo. 3 delas dentro do centro produtivo, que é o custo direto, que é o Work Center Cost, e o Overhead 1 e 2. E na classe de mão de obra, o custo indireto e a classe de mão de obra direta, né, o valor da mão de obra direto. Então, a grande diferença que essa funcionalidade tem daquilo que a IFS Brasil já tinha feito, é a maneira como ela se parametriza os materiais que serão revalorizados por essa funcionalidade e cenários, né? Nós, até a versão 10, não tínhamos como criar esses cenários, e agora, com essa versão, a gente tem a possibilidade de criar cenários antes de estar completando o ciclo. Só um comentário, então, Vilma. Na solução do custo real, né, que nós temos no produto GET, os materiais eles precisam ser parametrizados como custo padrão, correto? E Isso. qual é a outra parametrização? Agora me fugiu, A desculpa. consideração Consideração do título do de título do fornecedor fornecedor, é média periódica mensal. médico apoiado mensal. Quando você faz esse setup no material, ele preenche aquela start date, né? A data de Uhum, início, e a partir daquele momento esse material ele passa a entrar na rotina do cálculo, né? Da isso. absorção, né? Uhum, Na nova solução, tá? Só enfatizando bem que isso aqui, quando a gente fala nova solução, não é o PWA, né? O PWA ele continua, certo, não. o Vilma, no core? Uhum, Ainda exato. permanece para as empresas que usam com o PWA aí no mundo afora, mas essa nova solução de custo, de absorção de custos que foi feita para atender entre outros países do Brasil também, ela não necessita mais que o material seja por custo padrão. Até porque, no momento, mesmo que o material estivesse parametrizado como custo padrão, no momento em que roda o, o job ali que sai realizando, né, a revalorização, no final das contas ele acaba tratando, se você for parar a pensar, como uma média ponderada mesmo, né? Então, eles mudaram essa parte aí, né, dessa nova solução, funciona dessa forma que a Vilma explicou, né? Acho que, aproveitando, Vilma, aqui, que tem esse slide aqui na tela, pessoal, essa apresentação que nem eu falei, ela foi feita para o cliente Jotun, nós estamos reaproveitando aqui, né, alguns slides dessa apresentação. Essa parte do custo, a nova solução do custo real, originalmente foi apresentada pelo Mats Johansson, né, Vilma, ali do time de manufatura. E talvez nós não vamos nem usar todos os slides aqui, acho que a gente poderia logo mais já mostrar na aplicação, mas só aproveitando que Uhum, tem esse slide aqui, apenas uma observação, na solução anterior do custo real nós tínhamos 4 telas, né, Vilma, onde você
calcula os fatores, né? Encontra a nova taxa, né? Carrega ali também os dados. Sempre esqueço, são as telas dos fatores, né? São uma tela Ela- para centro produtivo, outra para classe de mão de obra, né? E as Isso. outras Elas, são na verdade, continuam existindo, né? de forma diferente, Uhum, né? Isso que eu queria mostrar aqui uhum, nesse print. A gente vai mostrar na aplicação numa rápida demo aqui que a gente vai fazer, mas basicamente cada uma dessas tabs aqui, ela tem o papel daquelas telas, né? Mais ou menos como funcionava, a gente tá isso. é tudo Uhum, centralizado nesse formulário é, Master Detail, né? No caso, só que com uhum. subtabs, né? Talvez, Vilma, vamos passar aqui um pouquinho. Essa parte aqui, acho que está bem fácil de entender. Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre aquela história de cenários. O que que você acha? Aquela É, questão sobre fazer uhum. simulações? Isso, foi o que eu falei agora no final, que Isso. diferentemente da solução que nós tínhamos no Brasil, eu não tinha possibilidade de fazer cenários para fazer recálculos, né? E agora a gente tem essa oportunidade de criar os cenários e depois, somente quando trocar o status dele e promovê-lo a completa, é que ele vai fazer efetivamente a revalorização dos das transações de estoque usando esse novo custo que foi recalculado. Sim. Acho que é importante frisar também que das principais diferenças que lá na versão 9 e 10, né, a solução do core disponível, que é o PWA, tinha em relação ao custo real, é que o custo real ele era mais abrangente também, né, em termos de cenários, né, cobertos, por exemplo, ordens de fabricação que ficam abertas, né, com recebimentos parciais, né, é, isso tudo não era tratado na solução original do PWA, e agora, nessa nova solução do custo real, isso foi levado em consideração também, né, Vilma? Sim. Sim, Uma outra consideração é que na ordem de fabricação, o conceito do IP interno continua existindo, né? E ele só elimina, então, essa pendência aí quando você tem toda a ordem completada e fechada, mas parcialmente e periodicamente, né? Por quantos períodos ficarem abertos, ela vai corrigindo as transações de sim, tanto de estoque quanto das próprias operações. sim. E na solução anterior do custo real, basicamente eram dois jobs, né, que precisam ser rodados como steps aí, né, da revalorização. Aqui, na solução nova, você tem já a opção de chamar o job que vai fazer a revalorização do estoque a partir do job, né, Vilma, que faz a revalorização das transações de processo, né? Que é Estoque. o que isso, que é o que esse toggle button aqui faz. Se você deixar ele selecionado, ele já vai rodar tudo de uma forma única, né? Isso. Sim. Será que a gente já mostra na aplicação, Vilma? De Ah, repente fazer um cenáriozinho? eu não criei um cenário, só deixei aquele que a gente tinha montado nesse ambiente disponível, né? Sim, sim. De repente a Uhum. gente mostra ele agora, se quiser compartilhar. Sim, já estou compartilhando. Bom, só para dizer que a gente tem a questão de fazer a identificação dos materiais, como eu tinha dito, quando a gente tem lá no cadastro do material o material manufaturado, eu não preciso mais deixar que a configuração seja, que um material tenha um método de valorização estándar, e sim, o método de valorização passa a ser, custo médio, né, e o conceito do invoice consideration, ele não é mais a média ponderada periódica, e sim baseado na transação, que é o conceito do cascade, que o Core sempre falou conosco, né? Sim. Sobre não estar usando um módulo padrão, que não estaria ferindo a funcionalidade original do produto, e usando esse conceito de ser baseado na transação, ele vai É, entender que vai.
ter que percorrer todos os níveis de todas as transações daquela estrutura de produto, né? Então, para um nível Sim, único ou para uma estrutura com multinível, ele vai fazer a revalorização. O que muda no sim, cadastro é apenas isso, né? Com sim. relação às estruturas de produtos e roteiros Vilma, de fabricação, oi? desculpa, então só para eu entender aí no cadastro do custo, essa questão do Supply Invoice Consideration, aquela opção que a gente tinha lá de transação na base, essas coisas, isso vai manter, e quando é custo real, a gente vai manter médio mesmo, é isso. Isso, isso. É, talvez a gente Ai, possa até colocar de uma outra forma. Não há necessidade de você parametrizar ele como standard, né, Vilma? isso. É porque a gente tinha dois critérios, né, viu? Vamos supor, quando o cliente não fosse usar o custo real, mantinha lá como padrão, senão mudava já para médio. Era isso, né? Então, era que a combinação tinha a grande diferença em termos da até a versão 10 é que além do custo padrão, eu colocava essa opção aqui do Periodic Weighted Average, mas Ah, tá. agora eu não vou usá-la. Porque essa funcionalidade, como eu expliquei, ela tem a intenção de você, num dado momento, alterar o custo padrão do material. Então, qual que é a grande diferença de você ter um custo médio e você ter o custo padrão? No caso da ordem de fabricação, vou falar da ordem de fabricação, já que a gente está falando de custo de manufatura. Quando você define o material como custo, a metodologia, né, de valorização de estoque como custo padrão, quando você fecha a ordem de fabricação, ele não atualiza o valor de estoque, ele mantém o custo com o valor unitário que ele tinha de estoque e a diferença encontrada naquela ordem de fabricação, quer seja maior ou a menor, ela é contabilizada numa transação chamada só DIF, que É vai tudo acumulado numa transação só, né, isso, Vilma? isso, que vai justificar o custo, a variação do custo, quer seja positiva, quer seja negativa, tá? Quando a Isso para aquele gente material, né? Para aquele material no isso, período, né? exatamente. Tá. Aí, quando você tem o custo médio baseado na transação, o conceito da ordem de fabricação é o mesmo. Se você faz entregas parciais, ou seja, você tem uma ordem de fabricação de 1.000 peças, você produz na primeira semana 100, na segunda 100, na terceira 100, na quarta 300, você fechou não, você produziu naquele período 600 peças, mas ele não revalorizou sua transação de estoque, ele foi realizando a transação de recebimento da produção pelo mesmo valor. No período seguinte, ou como uma última entrega dentro do período, você fechou a ordem de fabricação, ou seja, recebeu a quantidade lá das 1.000 peças, mundo perfeito lá, que não teve variação na produção, ele vai calcular um novo valor baseado nas operações apontadas, baseados nos materiais consumidos, e aí sim, quando você está fechando a ordem, ele calcula o novo custo médio daquela ordem de fabricação e, consequentemente, do estoque. Se você tiver num período remanescente, né, manteve o saldo num período e fechou num outro, no momento em que você fechar a ordem, que ele vai calcular o valor dessa transação. Então, no segundo exemplo que eu dei agora, eu fechei no período seguinte, ele vai, para as transações de estoque que houve, criar linhas de lançamentos adicionais para justificar se houve um acréscimo ou um decréscimo no custo unitário daquele item, consequentemente nos valores e quantidades recebidas. Então, a nova maneira de calcular o custo em termos de fazer a absorção vai ser da mesma maneira. Só que o que vai acontecer? Se num determinado período você modificou a taxa, ele já vai lá e revaloriza as transações de estoque, acrescentando essa diferença absorvida naquele período.
entendeu? Ele não precisa esperar o fechamento no período subsequente para revalorizar as transações de estoque. Um outro detalhe, a funcionalidade core ela não foi alterada, né? Então, quando você tem um custo médio, e esse custo médio sofreu essa alteração, como eu expliquei, se você está falando do menor nível, né? Quem é de manufatura vai entender, eu acho que melhor do que eu estou falando, está no nível mais básico da produção, está cortando matéria-prima, por exemplo, e se você tem 3 ou 4 níveis acima que dependem dessa primeira ordem. Então, o que acontece, que é a história do cascade que eu expliquei? O produto final vai ter o impacto da revalorização do primeiro manufaturado ou do primeiro nível de manufaturado. Isso o IFS está fazendo automaticamente. Então, qual que é a grande diferença entre o custo médio que já existia e o Manufacturing Cost Allocation? É que agora você, comparando com a versão que o Brasil tinha, ele está revalorizando as operações também, ele não tinha essa funcionalidade, tá? Então, agora com essa rodada única aí, você atualiza os valores das operações, se é que houve absorção de taxas naquele período e revaloriza a transação de estoque em função desse novo valor também. Antes, o que ele fazia? Ele só verificava se havia variação em termos quantitativos, por assim dizer, de horas adicionais ou horas uma produção numa quantidade de horas menor e o custo de material aplicado. Agora, Acho que eu. Não, tudo bem, não Vilma, sei depois se eu falo. todo mundo tá, não sei se todo mundo entendeu. Voltando para a questão desse periódico weighted average, o que o sistema faz também? Quando você usa essa funcionalidade baseada no custo padrão, a funcionalidade que revaloriza o estoque, ela absorve essas despesas dentro do estoque, do conceito do estoque, não nas ordens de fabricação. Então, se você tem um médio calculado e ele ou aumentou ou diminuiu de valor, ele gera uma transação só DIF para o estoque, não para a ordem de fabricação. Então, todas essas funcionalidades foram mantidas dentro do IFS. A única questão é que, por exemplo, como a Paula bem perguntou, né? Então, existem clientes Brasil que estão usando a funcionalidade para manufaturado do custo médio baseado na transação. Tipo Claditec, a própria Calsonic, e dentre outros clientes também. Esse cliente, a partir da cloud, né, ele não, por exemplo, se ele optar por revalorizar as operações baseado no custo real, ele não precisa mudar a parametrização dele. Em automático, ele estaria usando o Manufacturing Cost Allocation. Não existe um setup específico para ele, entendeu? O que vai Se ele não modificar é se ele executar. roda ou não os jobs, né? Exatamente. Não tem mais parâmetro na compra, porque isso aqui, pessoal, é uma funcionalidade genérica, né? Então, que não expliquei, tá no core. Não tem algo que liga ou desliga ela a nível de empresa, né? Que nem tinha lá do custo real, que era só específico do Brasil no produto Get, né? Aqui está disponível para quem quiser usar, é só uma questão de utilizar o job que tem, né? Acho que uma outra coisa que a gente pode falar também, né, Vilma, que era um problema no PWA, vamos dizer assim, para nós, era a não integração, né? Que precisa existir para poder puxar o saldo das contas estatísticas, né? Que são alimentadas ali ou através de lançamento manual ou através do PCA, né? Não tinha isso. Então, isso era tudo mantido manualmente, né? Pelo que eu lembro da solução do PWA. E no custo real isso sempre foi uma vantagem, né? Que é, no caso ali, mostrar o saldo, né? Disponível da conta. Depois que você recebe uma conta de água, de luz, né? E acaba parando ali o saldo nessas contas. E essa funcionalidade nossa do Get, ela lia esse saldo e fazia essa distribuição de acordo com critérios definidos. Aqui nós temos isso também, certo, Vilma? Nessa nova solução. Uhum.
Já está disponível. Isso. Mas respondi sua pergunta, Paula? Sim, porque nós temos que ter bem claro essa parte aqui, porque acaba afetando, né, nos cálculos, nos custos, então só para ver se realmente tinha mudado alguma coisa ou não, que às vezes gera Uhum, muita dúvida. uhum. Bom, então, essa parametrização do material sofre essa mudança de conceito, né? Sai do standard e vai para o médio, e a consideração do título de fornecedor continua sendo aquilo que o custo médio prevê, que é baseado na transação, tá? Com relação à manufatura propriamente dito, né? Então, se a gente for lá no centro produtivo ou na classe de mão de obra, eu não tenho nenhuma parametrização adicional para isso. O que vai acontecer é que o meu centro produtivo, quando eu estiver falando que eu vou executar, o conceito do Manufacturing Cost Allocation, ele tem que estar atrelado a um centro de custo, como já era, quer dizer, é uma funcionalidade core, mas é uma regra básica para o Manufacturing Cost Allocation. E com relação às classes de mão de obra, é a mesma situação. Então, eu tenho que ter uma condição mínima de estar atrelado a um conceito, né, por assim dizer, de você ter aquela classe de mão de obra vinculada a um a um centro de custo também, tá? De maneira análoga que um centro produtivo. A grande diferença entre as duas funcionalidades, né, a Manufacturing Cost Allocation da 10 e da Cloud, é que o número de pessoas, né, que era a lotação da classe de mão de obra, ela vai ser feita, que também já era um conceito que o pessoal lá da manufatura do R&D tinha colocado, que o número de pessoas são os funcionários que estejam vinculados àquela classe de mão de obra. Então, antes a gente tinha que dizer qual que era a lotação período a período, né, nas versões preliminares aí do IFS, e agora na cloud você vai ter que assim, vincular nessa classe de mão de obra quantos são os funcionários que pertencem àquela classe. Para que aí sim o sistema calcule lá na parte de fatores, né? Como o Roberto tinha explicado para a gente, os fatores e os valores, né, que são as novas taxas, eles têm o mesmo conceito que tinha na nossa funcionalidade que deu início aí o Manufacturing Cost Allocation. Então, o sistema permite que você, por período e centro de custo, identifique a disponibilidade de horas e identifique, por exemplo, se você vai estar usando o conceito de horas reais, que são aquelas horas que foram apontadas nas ordens de fabricação mesmo, ou se você vai estar usando o conceito de horas disponíveis, né? Não faz muito sentido falar do custo real e usar horas disponíveis, mas são as três opções que o sistema disponibiliza: horas disponíveis, horas pelo tempo padrão vindas do roteiro de fabricação e atreladas a uma ordem de fabricação, e as horas reais apontadas pela ordem, pelas operações na ordem de fabricação. Isso tanto para a classe de mão de obra quanto para os centros produtivos. Então, você tem essas informações disponíveis, como a gente já tinha na nossa funcionalidade. O conceito é sempre estar pegando o centro de custo e calculando essas horas, e nos fatores, você pode indicar, então, que ele seja o critério de rateio para você calcular as novas taxas. Os conceitos, como eu mencionei, são os mesmos, né? Essa tela de rateio, ela vai
propiciar que, a partir de uma conta estatística e um saldo que você determinou para aquela conta estatística vindo de um PCA ou através de lançamentos manuais, você possa absorver esses valores pelos centros de custos produtivos baseado no critério de horas reportadas ou quantidades apontadas. Um diferencial também nessa versão é que você pode também usar a quantidade ao invés de só usar as horas. Tá? Isso tanto para a classe de mão de obra como para os centros produtivos. E como nós dissemos, existe uma tela hoje que centraliza essa informação, que são esses cenários aqui. Dentro dos cenários, nessa tela aqui é um overview, né? Ela também mostra um resumo dos fatores, dos rateios que já foram feitos, e a partir dela você pode mandar executar o cálculo das transações de estoque. Então, nessa execução, o sistema tanto atualiza as operações daquele período pela nova taxa calculada, como também atualiza as transações de estoque. Então, hoje o sistema está dando uma oportunidade da gente executar de uma maneira mais rápida, só que toda essa preparação que a gente tinha, que depende, é lógico, dos cenários das ordens de fabricação, é a dependência que sempre existiu. As ordens não, diferentemente da primeira versão, que o PWA ele só revalorizava as ordens que estivessem fechadas. O grande salto que a gente teve para a versão cloud é que elas não precisam estar fechadas, elas podem estar parcialmente apontadas, né? Agora, as outras restrições que a gente tinha solicitado em relação à industrialização e em relação externa por compra e em relação a alguns entraves, né, que a gente já discutiu e que a gente sabe que é um gap até a versão 10, com relação à parcialidade, alguns erros que possam ocorrer na manufatura, nem sempre foram estão tratados totalmente no produto ainda. Então, tem algumas situações que se encontram em avaliação. A funcionalidade está sendo executada, eu fiz o processo completo, então, passar em alguns cenários passou, mas não foi feito um teste ainda profundamente, até porque tem esse gap, como eu mencionei, da industrialização externa. Importante a gente ter em mente que, né, hoje nós estamos falando especificamente sobre a nova solução do custo real, né? E é algo muito recente no sistema. Porém, se você for analisar tudo que nós falamos até o momento, né, incluindo a parte de nota fiscal também, é tudo novo, né, no IFS Cloud. A localização está sendo feita do zero, né? Então, é comum que provavelmente vão haver ainda defects a serem corrigidos, né? Como a Vilma falou, na própria parte de testes do custo real, não foram todas as situações ainda, embora nós tenhamos falado, né, com o time do Core lá de manufatura, sobre várias variações, né, que podem ocorrer no nosso cenário brasileiro específico, ainda não foi testado todos os cantinhos da solução, então provavelmente vai surgir coisas ainda que vão suscitar discussões, que precisam ser verificadas e eventualmente corrigidas, né? Se for alguma coisa muito específica para o Brasil, embora essa funcionalidade seja genérica, que a gente falou, está disponível no Core para quem quiser usar, não necessita ligar, desligar, né? Se for alguma coisa muito específica para o Brasil, aí a gente vai ter que avaliar, de repente, fazer como algo vinculado à localização. Mas a ideia é que essa funcionalidade já nesse âmbito mais genérico dela, que ela cubra aí a maior parte do que é necessário para nós, né? Vilma, o seu computador tá na bateria, no carregador? Acho que não, né? Essa mensagem aqui é sua ou é minha? Deixa eu ver. Vocês estão vendo a mensagem de fechar? Sim, eu acho que é da Sim, então. Vilma. Acho que é do computador. A É Paula tá minha. levando Paula o acabou. carregador. Legal, legal. Eu estava em É, reunião aqui de manhã sem a bateria. Vilma, com Pronto. respeito
com respeito à questão agora, essa nova possibilidade de fazer simulações antes de aplicar as taxas, né, diretamente lá de revalorizar, né, o estoque e as operações de mão de obra. O que você teria a dizer sobre isso? Acho que isso é algo que vai agregar valor para a maneira que os nossos clientes utilizam? Já chegou a deparar com algo em relação a isso? Ou qual a sua opinião? Na grande maioria das vezes, a gente tem a dificuldade de exatamente não conseguir reprocessar o custo, porque a gente acaba sendo obrigado a transferir, depois cancelar contabilizações para poder fazer essas simulações. Então, esses cenários vão ajudar bastante, sim, no dia a dia Sim. do usuário de custos. E eu acho que a grande vantagem também de isso estar na verdade, assim, só, né, comentei um pouco aí sobre o histórico da solução do custo real na versão 9 e 10 do GET, né? Isso tudo que a gente está explicando aqui, essa nova solução do IFS Cloud, isso aqui já era algo que era para ter acontecido na época da localização da versão 9, tá? Porém, porque esses requerimentos já eram, né, já foram levantados naquela época, né? A Vilma já tinha tido contato com o Mets, explicado para ele algumas coisas, né? Então já sabia Sim. que esses requerimentos se alinhavam com coisas que outros clientes estavam pedindo em outros países aí, né? Que é uma forma diferente do que o PWA faz, né? Ao invés de acumular tudo aí no material, numa transação, no período, fazer distribuindo por recebimento, né? É, isso era para ter rolado lá na versão 9, na localização. Porém, como nós tivemos restrições de recursos na época daquele projeto, né? Nós acabamos trazendo a mesma solução que havia ali na VAP da versão 8, do custo real mesmo, né? Então agora, isso que está sendo disponibilizado agora, na verdade, já é um desejo antigo, né? E a grande vantagem disso estar no core do sistema é que nós temos todo também o amparo deles, né? Para correção, se for o caso, né? Discutir os pontos com eles, endereçar as correções através do time de manufatura do core do sistema, né? Sim. E assim, quando essa funcionalidade nos grupos aí globais está sendo apresentado, o pessoal vê com bons olhos a utilização dela. Então, é assim, é um pouquinho diferente daquilo que a gente estava habituado, que a gente, quando existe a revalorização do estoque, o que a nossa funcionalidade até a 10 faz, ela vai lá e atualiza os lançamentos. No Core e, né, e na Cloud não acontece isso, ele adiciona linhas complementares, quer seja para aumentar ou para diminuir os valores. Uhum. Tem até um Então, parâmetro, isso né, daí. Vilma? Aham, Tem até um aham. parâmetro que eu acho que fica no Warehouse, se eu não me engano, onde você pode determinar se esses novos lançamentos eles são adicionados na data atual ou na data do lançamento original, né? Acho que isso é Isso. um ponto importante, tem que Hum. deixar ele sempre como se fosse na data do lançamento original, eu imagino, né? E só mais uma informação também, antes que eu esqueça, todos vocês que já em algum momento aí tiveram contato, né, com essa funcionalidade de custo real, já ouviram falar bastante dela, talvez devam ter já ouvido alguma coisa sobre performance, tá? Isso foi um ponto também que foi levado em consideração no desenvolvimento dessa nova solução que o time de manufatura aqui do Core trabalhou, tá? A gente fez aqui umas análises, mandamos para ele alguns dados, peguei aqueles cenários bem, os mais cabeludos possíveis aí, onde o custo demora 20 horas, né, para executar, ou ainda mais, em alguns casos, fica dias rodando, né? Cenários mais simples, conseguimos obter aí uma média de quanto que o sistema leva para processar, em média, sei lá, 2.000 transações, e a conclusão que a gente tem é que essa nova solução ela vai funcionar de forma mais rápida também, né? Acredito que sim. Não tem como ser assim, drasticamente mais rápido, porque afinal de contas estamos falando de um job que ele já é pesado por natureza, né? São muitas coisas que são verificadas, mas ele tem uma melhoria considerável. Ô, Vilma, e aquela questão de rodar as estatísticas, esses processos, esse processo que
era feito assim no... Que é feito, né? Desculpa. Na 10 Transferências vai lá, né? manter normal, né? As transferências, Sim. todo aquele pré-rec, Não, né, que existe, isso não foi alterado. não. Até porque você vai, assim, o conceito vai mudar, né, Paula? Porque antes, por que a gente fazia a restrição do processo, no processo de transferência? Porque você estava atualizando a transação de estoque. Por que se optou fazer dessa maneira também? Cabe um pouco da história aí, né? Porque a gente tinha um problema com os diários, razões, assim, esses livros contábeis que eram impactados com esse reprocessamento ou cálculo do custo real. O que existe de diferença do cenário anterior para o atual, segundo o que eu já ouvi, é que não existe mais essa questão de linhas de lançamento no diário e no razão, certo? Não existe mais esse conceito. E um outro detalhe é que a transação ela não é modificada. Então, se o meu custo tinha sido construído com um lançamento do custo unitário a R$ 1 e ele passou a ser R$ 1,50, eu não o sistema não vai lá e revaloriza aquela linha, aquele par, né, de linhas de lançamento de R$ 1. Ele adiciona a complementar de 50. E se ele foi revalorizado para uma questão de valor menor, ele faz o reverso, como se fosse gerando a linha do SODIF, entendeu? Positivo ou negativo, mas ele adiciona lançamentos. Então, por isso que a gente também não tem mais essa restrição, entendeu? De estar com um período transferido, ou as transações transferidas ou não, porque eu não vou ter que editar valor, né? Entendeu? Eu vou estar adicionando lançamentos àquela transação de estoque. Você mantém a rastreabilidade, né? Do que está acontecendo no lançamento, né? É porque antes, na 10, ele ia... É como se ele apagasse ali ajustava, PCCOM, né? né? Ajustava, né? O valor, e aí você ficava sem saber qual que era o custo original, né? Isso. Da matéria-prima, agora... legal. Isso. Na questão daqueles clientes que já estão usando o custo médio, isso daí já é normal do sistema fazer isso, né? Então, por exemplo, vou rebater de novo. Com relação à Calsonic, à Claditec, quando existem revalorizações nas linhas de lançamento de uma OREC, que é o recebimento da produção, ou no consumo da produção, que é uma transação backflush ou sóis, se houve uma modificação de valor, o que o sistema faz? Ele cria novos pares de lançamento naquela mesma transação. O conceito é igual, é o mesmo, né? Entendi. Viu? Acho que a gente já abordou a mais importante aí, né? Das mudanças, né? Essa nova solução aí, comparando ela com o que nós temos no GET ou mesmo com o PWA, né? Do Core. Exato. Talvez a gente possa passar aqui para o próximo tópico, né? Por favor. Eu marquei 1 hora hoje. Me para, senão eu vou falando. Sim, pessoal. Galera, assim, ó, hoje é a última sessão dessas 3 que a gente planejou, tá? Então, eu só gostaria de mostrar para vocês aqui um pouquinho do que foi liberado em 2022, tá? E em 2023, o que foi liberado até o momento e o que vai ser liberado até a segunda wave. E aí a gente vai dar uma olhadinha no roadmap ali do projeto, rapidinho, tá? Então, assim, ó, do que foi liberado aqui, só para vocês terem uma ideia do que tem, tá? A gente mostrou aqui durante essas sessões, mas aqui está elencado, né? Então, talvez fique mais fácil aqui de Roberto, associar. Na primeira wave de Você 2022. não tô está vendo sua tela. projetando. Ah, desculpe. Espera aí, pessoal. Obrigado por avisar. Eu vou compartilhar novamente. Me avisem quando vocês estiverem enxergando. Agora sim. Beleza. Então, pessoal, na verdade, o projeto começou até antes disso aqui, tá? Mas aqui são os itens que entregaram mais valor, assim, que a gente selecionou para poder mostrar para vocês, tá? Primeiro wave de 2022, nós entregamos recebimento, né, de nota fiscal de entrada emitida por fornecedor, o boleto, baseado no layout do Banco Bradesco, tá?
integração de nota fiscal de saída usando o arquivo genérico, né? Aqui não são todos os cenários, mas são o cenário principal de vendas, né? Determinação de imposto, utilizando já o parceiro externo para isso, via JSON, né? E a comunicação via API com a Avalara. O ciclo de vida da nota, que consiste na remoção, né? No caso, inutilização, cancelamento. Isso inclui aquela questão que eu falei sobre cancelar títulos no status de posted out, né? Uma solução que a gente sempre precisou aí ao longo dos anos e era sempre VAP, né? Aqui a gente trouxe como produto embarcado. Opa. Transferência de materiais entre sites da mesma empresa, utilizando aquele shipment order que eu mostrei ontem, tá? Na segunda wave de 2022, entregamos as telas, né? A gente ficou ali numa discussão intensa com o grupo de produto para poder convencê-los que a gente precisaria das telas da nota, pelo menos, né? Para conseguir segregar melhor, né? As operações dentro de uma empresa, enfim, e separar direitinho aquilo que compete à nota, na tela da nota. Então, a gente conseguiu entregar aqui tela de nota fiscal de entrada e de saída. Abordamos retornos de fornecedor. O ciclo de vida da nota foi revisto, né, em função de ter uma tela nova para isso. E a primeira parte do custo real, né, que é o cálculo dos fatores e os resultados. Já na primeira wave de 2023, nós abordamos, né, os retornos de cliente, entrada de conhecimento de frete, integração de nota fiscal com a Avalara, utilizando lá o método do arquivo JSON também, né? A segunda parte do custo real, que é já a atualização, né, das transações de estoque e das transações de processo. O template da Empresa Brasil. Essa questão do template pode ser uma coisa que precise ainda mais alguns ajustes, mas nós já temos um template disponível, tá? Nós estamos aqui trabalhando, né? Na verdade, já foi entregue uma primeira parte, que conforme eu expliquei em uma das reuniões, que foi na primeira reunião, nós estamos recebendo auxílio de alguns times do Core, né? E tem essa questão também da importação, que não é um requerimento muito específico do Brasil, mas sim de algumas localizações, tá? Então, eles entregaram ali o Dispatch Device, né? Income Dispatch Device, onde você tem uma maneira de conglomerar as linhas de ordem de compra que estão vinculadas a um processo de importação. Então, esse cara aqui, ele roda o papel de processo de importação nessa nova localização, tá? Previsto aqui para a próxima wave, 23R2, né, que seria liberada aqui mais para o final do ano, nós temos a primeira parte do integração de dados fiscais, né, para a geração das obrigações acessórias, também usando o parceiro Avalara, né, a solução deles para isso, e o mesmo método, né, integração via arquivo JSON. Provavelmente numa próxima sessão nós já teremos alguma coisa para mostrar para vocês nesse sentido aqui. Esses dados são os dados iniciais para a geração do SPED fiscal, alguns blocos do SPED fiscal, né, alguns blocos do SPED PiscoFins e provavelmente alguma GIA aí que pode ser gerada com a integração desses mesmos dados, tá? A segunda parte do processo de importação, que no caso ali vai ser a entrada da nota fiscal de importação a partir de um Income Dispatch Device, forma análoga aí, igual a gente faz na A10, né? Cria uma nota de entrada a partir de um processo de importação. Tem esses itens aqui também que eu comentei em alguma reunião aqui, que foram requerimentos levantados pelo cliente Jotun, que é a possibilidade de você gerar uma nota fiscal a partir de um título de projeto, tá? E também, conforme eu mencionei na primeira reunião, cálculo de imposto utilizando o parceiro Avalara na parte de compras, tá? Então, isso aqui é o que a gente basicamente trabalhou até o momento, entregou, né? É bastante trabalho para fazer tudo isso daqui funcionar. Tem essas discussões que nem eu mencionei aqui na parte da inclusão dos objetos nota fiscal, que a gente precisa envolver muitas pessoas do core. A gente trabalha numa estrutura, né, do R&D que precisa envolver pessoas do core, pessoas do management do produto que são específicos da localização, designs conceituais,
o próprio arquiteto de produto também, né, do módulo EREP lá que eu mencionei na primeira reunião. Enfim, são muitas discussões para que a gente consiga entregar uma coisa, por mais que seja simples, né, aparentemente. Então, é por isso que a gente agora, mais uma vez, aqui aproveitar a oportunidade de encorajá-los, né, entrar no sistema, reservar um tempo aí semanalmente ou mensalmente para entrar, dar uma olhada, chamar a gente, conversar. Eu tô, a partir da semana que vem, para a Paula e para o Dalton, né, eu vou encaminhar ali a série de convites para que a gente possa falar mais especificamente sobre esses itens que já estão aqui entregues e os que estão por vir ainda, né? E eu gostaria de mostrar para vocês aqui agora, rapidamente, uma planilha que eu tenho aqui, que é o escopo, né, planejado do projeto, considerando também as waves finais aí, 24R1 e 24R2, tá? Então, acho que vocês estão vendo aqui um Excel, né, que coloquei aqui na tela. Nós temos aqui alguns itens, que nem eu falei, né, alguns deles são levantados pela Jotun. É um cliente que tem bastante visibilidade no R&D, então eles têm esse canal, né, para acabar solicitando alguma funcionalidade. Então, nós temos aqui o BR93, que é a possibilidade de utilizar a proposta de contabilização. Isso aqui é uma coisa que na versão 9 e 10 no Get simplesmente não tem como usar por conta da forma que a contabilização é feita no título, né? Onde nós temos ali o FN10, que já faz a contrapartida dos impostos no título quando é o caso, né? O próximo item aqui, isso aqui é 24R1, tá? Vou pegar aqui talvez por separar aqui por Wave, fica mais fácil. Temos também aqui criação de nota fiscal a partir de uma Instant Invoice. Esse aqui é mais um item também que foi levantado por eles, tá? Temos aqui, esse aqui a gente pode pular, ele ainda está em investigação. E esse aqui também. Boleto, tá? Outros bancos. Como eu mencionei, nós temos o boleto de acordo com o layout do banco Bradesco, né? Esse aqui seriam para outros bancos. Suporte para múltiplas unidades de medidas. A cotação para a ordem em compra, né? Igual eu falei, a gente está preparado ali para iniciar o processo através da ordem de compra, mas não está sendo considerado ainda as cotações, mas aqui esse item é justamente sobre isso. A partir do momento que a gente tiver ali os cálculos de impostos na ordem de compra, a ideia é expandir isso para a ordem ou as cotações, né, também, tá? O change order, no caso, reflete, né, dependendo da mudança que você pode fazer pelo change order, isso vai refletir em recálculos de imposto, ok? Aqui na área funcional de vendas nós temos ordem de venda para venda de serviço, tá? Temos os encargos, temos a entrega futura, né? Faturamento para entrega futura, também conhecido aí como título antecipado, né? Isso aqui é um cenário que gera duas notas, como a gente conhece, né? Envios de brindes para clientes, tá? Isso aqui é uma transação relacionada a vendas que na mesma ordem de venda você pode ter itens que são faturáveis e item não faturável se ele estiver bloqueado para título, né? Tem um flag lá na linha da ordem que se você marcar, ele não deve entrar no título, mas de qualquer forma ele precisa estar na nota, né? Porque ele vai ser transportado também. Temos a parte integração aqui para cálculo de serviço, tá? Então esses itens aqui eles estão. Deixa eu até verificar aqui. Aparentemente ele está separado, mas ele está associado à ordem de venda de serviço também, tá? E essa parte aqui seria a continuação das obrigações acessórias, né? Integração de dados para obrigações acessórias com o parceiro Avalara, onde a ideia é cobrir o ECD. Então nós vamos ter aqui que integrar os dados das entradas contábeis do sistema, né? Assim como expandir o escopo do SPED fiscal, naquela Wave 23R2, nós não estamos considerando o bloco G, que é o CIAP, né? Então a gente precisa de uma localização ali na parte de ativos, né? E o bloco K, que é o controle de produção, né? Verificando aqui agora 24R2, nós temos aqui mais uns cenários de duas notas, né? Que é a venda para entrega futura. Temos a operação triangular,
a cotação, né? Isso aqui, no caso específico para vendas, é a parte de imposto lá na cotação, tá? De vendas. Aí nós temos aqui vinculados à subcontratação, tá? Nós temos aqui a industrialização, tá? Esses 3 itens aqui, na verdade, eles se relacionam com a- ao cenário de negócio onde você precisa enviar componentes para serem mantidos, né, no estoque em poder de terceiro. Isso também tem uma correlação com o bloco K e também com o custo real, correto, Vilma? Custo real é um item que a gente vai precisar, a partir do momento que nós tivermos uma solução para enviar materiais, né, componentes para, ou mesmo materiais simplesmente em posse de terceiro para guarda, né, a gente tem que reavaliar algumas soluções que foram previamente entregues, tá? Até o momento. Então, esses 3 Sim. itens aqui é envio de componente para industrialização, recebimento da nota fiscal, né, que pode estar aí em vários cenários diferentes. O fornecedor pode mandar os itens restantes numa nota fiscal separada ou tudo na mesma nota, dependendo da legislação aplicável, certo? E o Uhum. último item aqui, ainda a continuação desse cara aqui, o BR-130, ele é um dos maiores épicos que nós temos nesse projeto. Essa aqui já seria a parte do ECF e do REINF, né? No caso aqui, integração de dados para geração dessas obrigações aí, tá? Então, esse aqui é um item que ele está sendo carregado até o finalzinho do projeto, tá? Fora isso que eu falei para vocês aqui, nós temos ainda a discussão em aberto sobre as notas fiscais complementares, né? De imposto, de preço, notas fiscais simbólicas e manuais, né? Que a gente precisa dar uma solução aí para emissão e recebimento. Então, esse é um item que semana que vem, provavelmente eu vou estar discutindo com o grupo de produto, para que a gente consiga colocar histórias aqui, né? Épicos, no caso, para 24R1, pelo menos, para a gente abordar isso, tá bom? Roberto, Diga. com a Valara, né, sobre a questão do Tax Compliance, Hum. segue a estratégia de ser só federais e estaduais? As entregas das obrigações? Ou Ah, vamos ter as municipais também? Com a Valara agora. essa é uma boa pergunta, Paula, porque, assim, embora a gente tenha tá realizando esse projeto inteiro em colaboração com a Valara, né, a gente sabe que eles têm um produto bem robusto, assim, tá? Então, provavelmente, eles vão cobrir mais coisas até do que nós, no escopo do produto R&D, visamos cobrir. Então, por exemplo, eu diria que se essa obrigação a nível de cidade, né, ela possa ser gerada já com os dados que nós entregamos na integração, eu acho que vai ser uma vantagem, na verdade, mas eu não sei te dizer se a política do produto R&D vai mudar, porque a Valara tá pronta para entregar mais coisas, né? Se a gente vai se comprometer a ampliar o escopo, né? Do que precisa ser integrado, por exemplo, para gerar uma obrigação acessória de nível, sei lá, estadual, que seja um estado que não era originalmente coberto pelo GET na versão 10, né? Um exemplo, assim, que eu tô dando. Mas é uma boa pergunta, eu preciso dar uma verificada nisso. Por favor. O que eu posso dizer é o seguinte, ainda como parte do processo, uma vez que os dados são integrados, tá? E aí são todos esses dados, assim, né? A grosso modo é o quê? É os dados do documento fiscal eletrônico, que é, no caso, notas, né? Conhecimentos de frete, entrada e saída, todos os documentos que vão ser possíveis emitir e receber no sistema, né? E os dados relacionados, no caso, o estoque, né? Você comentou ali sobre a estatística, isso aí permanece, porque os dados do estoque serão puxados dali, né? Ah, assim como as entradas contábeis, né? Então, eu acredito que, uma vez integrado todos esses dados, a Valara vai realmente conseguir dar suporte para gerar mais coisas até do que nós estávamos preparados para gerar na versão 10, porque esse é o produto deles, né? Se você entrar ali na página da Valara, eu vou até compartilhar depois com vocês É bom, porque eu não quando a sei gente se começar. todo mundo sabe qual É, que é o mercado da Valara ne- aí. Nesse estágio, eu não sei se eu consigo compartilhar o que nós temos com todos, mas pelo menos com você e o Dalton nas reuniões que nós vamos ter, eu consigo mostrar alguma coisa, tá? Sobre a ferramenta deles, mas é realmente assim que eles ganham dinheiro, né? Eles vendem essas integrações para determinação de imposto,
nota fiscal eletrônica e todas essas obrigações acessórias aí em diferentes níveis, ok? E como parte do processo, né, uma vez que esses dados estão integrados com esse parceiro, a apuração de imposto, que é, né, fonte de dados ali para o bloco E, por exemplo, do SPED fiscal, ela será feita no lado da Avalara também, tá? Então esse é um outro ponto que é importante frisar aqui, nessa parte fiscal, né, de obrigações acessórias, realmente não vai ter mais nada no sistema, né? Apenas a integração dos dados e dali para frente é tudo direto na ferramenta do terceiro, Uhum. tá? Isso me preocupa. É bom ter a parceria, porque talvez possamos ter mais obrigações, né? Que hoje nossos clientes pedem algo mais específica e nós temos que, às vezes, tratar como customização. E às vezes me preocupa um pouco, porque às vezes tem clientes que já chiaram e já tivemos que fazer customização, tá? Por exemplo, a própria SBM, ela tem uma função lá que o próprio Bicard desenvolveu para visualizar a nota fiscal dentro do IFS. Então, eles nem acessam as SOVOS para poder visualizar a nota. E aí a gente Quando você comentar, fala por exemplo, com esses visualizar a clientes, nota, quando você o fala DANF, visualizar a nota é o XML e o DANF. Isso nós vamos ter no esse cloud. nem Tem, é. isso a gente vai Não, eu ter. tô citando um exemplo, assim, de quando nós temos uma outra ferramenta, né, e o fiscal ter que acessar um outro diretório, entendeu? Já Sim. ouvi outros clientes falarem disso. É uma coisa que me preocupa, mas não estou É, falando que é algo impeditivo, é uma coisa que a gente vai ter que sim, sim. internamente, por exemplo, o pessoal de vendas, É, nós da estratégia e discurso, consultoria, né? alinhar o discurso para falar. Até Sim, porque o nosso diferencial é ter o fiscal dentro da nossa ferramenta, né, calculando tudo dentro do IFS. E agora é. nós vamos ter um software parceiro, claro, vai abranger mais obrigações, mais cálculos, mas E tem um não custo, sei né? se vai ser tanto mais o nosso diferencial, né. Agora só uma coisinha, quando vocês forem discutir lá sobre nota fiscal complementar, pensa com carinho sobre a contabilização, por favor, porque é uma coisa que os clientes pedem muito. Quando a gente faz ali Agregação do custo. é, Sim, atualização do custo, sim, por sim. favor. Esse é um ponto importante, né? A gente não teve até agora, mas de repente na nova É, solução dá para fazer funcionar, o pessoal né? que usa vai Similar ali ao querer conhecimento de é, frete, né? isso, Já já tem que uma NLR, aquela síndrome de já que estão mexendo nisso, pensa aí na mas já tem, customização não, mas já tem uma NLR aí, É, da isso aí qual? para a para versão Para 10. atualizar. A gente vai Na trazer de o item para o versão radar, 10. né? Vai trazer o item para o Uhum. radar do R&D através desse New Legal porque o Requirement. custo fica errado, né. Não sabemos nesse momento se seria já aprovado para a versão 10, mas pelo menos para o Isso, para o cloud a gente IFS, consegue levar em isso. consideração, É, entendeu? porque se a gente tiver isso no IFS Cloud, aí já a gente pode até falar: "Ó, pessoal, da 10, lá na outra versão, né, terá essa funcionalidade". Então, seria bom pensar com carinho isso daí. Certo. Bom, eu vou mandar então, ô, Paula, os convites para você e para o Dalton para a gente começar a conversar mais semanalmente, né? Vão ser às quintas-feiras, aí a princípio acho que às 4 horas, né? É 1 hora de sessão. E aí a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes daqueles outros itens que são, já foram notados, né, durante os testes. Aí a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre eles também, tá bom? Tá certo. Pessoal, eu acho que é isso então. Com essa reunião aqui a gente finaliza a série de 3, né? Acredito que conforme for passando agora as próximas vezes, vai ser mais uma questão de atualização para ir mostrando aquelas coisas que eu listei aqui, como é que elas vão estar funcionando, né? Mas esse daqui já é o pré-requisito, digamos assim, que todo mundo precisa estar ciente aí, os funcionais, como é que funciona mais ou menos, né? Dentro disso que a gente está, nessa nova proposta do produto, né? Então, se vocês tiverem dúvidas aí, mais uma vez, tem a Vilma, né? É o Customer Representative do projeto, ela pode ser endereçada através desse canal, né? Ou mesmo, sabendo que a Paula e o Dalton agora vão ter uma participação mais ativa, vocês podem trazer também, né, dúvidas ali, utilizando, conversando com a Paula e com o Dalton primeiramente, para que a gente possa depois discutir isso aí em alguma reunião semanal, né? Tentar endereçar o assunto, tá bom? Espero que vocês Ok. tenham Ah, o gostado Daí das tá com a sessões, espero mão que seja... Ah, o Aldair está com a mão levantada. Pode falar, Aldair.
Não, só uma perguntinha. Então, pelo que eu entendi, para a gente comercializar essa versão cloud localizada, ok, seria a partir de 2025, seria isso? Exatamente. Tá. Até 24R2 nós não podemos dizer que tem uma solução pronta, eu imagino, né? Porque Uhum. tem muita coisa, por exemplo, que, embora até não é assim a maioria dos casos, às vezes, por exemplo, uma operação triangular, digamos, né? Mas é aquele tipo de coisa que, se acontecer, o cliente precisa ter uma solução, né? Sim. Tá. É só Tá isso bom? É mesmo. igual eu Obrigado. comentei na primeira sessão lá da venda para o consumidor final, entendeu? É uma coisa Sim, que não vimos, né? Não tem, né? Uma opção de parâmetro e é necessário, senão trava a nota. sim. Bom, então beleza, pessoal. É isso. Obrigada. Qualquer dúvida, tá? Tragam para nós e espero que vocês tenham gostado das sessões. Peço que encaminhem ela para as pessoas que não puderam atender aqui as reuniões, tá bom? Tá bom. Muito obrigada aí, Bom, pessoal. pessoal. Muito Abraço, tchau, obrigada. tchau. Boa tarde. Boa Tchau, tarde. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.